Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui novamente reunidos para louvar o Senhor, para adorar a Deus. Mais um domingo na presença do Senhor. Hoje já é 13 de setembro, estamos passando rápido os nossos dias, não é? E graças a Deus nós estamos aqui, que o seu coração hoje seja voltado a Deus, que o seu pensamento hoje seja voltado nas maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, não é? E nós estamos caminhando aí para o final desse trimestre, são 13 lições, são 3 meses estudando sobre oração. Já parou para pensar quanta coisa a gente tem que aprender sobre oração? Quanta coisa temos para falar, temos para aprender e aprender mesmo sobre oração? Nunca vai se esgotar esse tema, nunca vai se esgotar esse assunto, não é? E nesse trimestre nós procuramos trazer vários temas relacionados à oração, várias faces desse tema, para que nós possamos nos aperfeiçoar, para que nós possamos aprender, para que nós possamos cada vez mais orarmos de acordo com aquilo que agrada a Deus, a oração que agrada a Deus, né? E hoje, para encerrar esse módulo, para encerrar esse trimestre, eu quero falar com você sobre a oração intercessória. A oração intercessória, que é uma oração muito importante para todos nós, né? Quem nunca orou por alguém, ou quem nunca pediu oração para si mesmo? Todos nós, com certeza, né? Isso é a oração intercessória, ou a oração intercessora. É a oração que nós fazemos em favor de outra pessoa. E a Bíblia está cheia de exemplos, fala muito sobre isso, fala muito sobre a oração intercessória. Ela mostra muitas vezes pessoas usando esse tipo de oração, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A oração intercessória aparece com frequência e com muita frequência. Abraão é o primeiro homem mencionado na Bíblia intercedendo por alguém. No caso, ele pediu que o Senhor salvasse da destruição os justos que habitavam na cidade de Sodoma e Gomorra. Caso houvesse algum justo na cidade, lembra do texto? E ele foi reduzindo a quantidade de justos, não é? E Deus salvou Ló e suas filhas. Ló e suas filhas foram os únicos que foram salvos daquela destruição, mas por causa da oração de Abraão. Abraão intercedeu pelo seu sobrinho e por suas filhas, né? E depois nós temos o grande exemplo de Moisés, que se coloca como intercessor do povo junto a Deus, ali durante toda a travessia no deserto, e não foi fácil para Moisés como líder do povo, vendo o povo muitas vezes indo contra as suas determinações, não acatando a sua liderança, muitas vezes com tristeza, muitas vezes vendo o povo errando, vendo o povo fazendo aquilo que não agradava a Deus, e lá estava ele firme, intercedendo pelo povo junto a Deus. Então, a intercessão, ela era uma prática muito comum no Antigo Testamento. Ela era muito comum. Os sacerdotes tinham um ofício de interceder pelo povo junto a Deus, dentre todas as atividades que realizavam. Uma delas, e a principal delas, era interceder pelo povo junto a Deus. E em certa ocasião, o povo pediu ao profeta Samuel que intercedesse por eles. E este garantiu aos seus irmãos que ele estaria em pecado caso não orasse por eles. Ele diz em 1 Samuel 12, 23, está relatado isso. Ele diz o seguinte para o povo: longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Veja que a oração era uma coisa tão séria na vida de Samuel, a intercessão era algo tão sério na vida do profeta Samuel, que ele considera que se não fizesse isso, estaria em pecado diante de Deus. No Novo Testamento, Jesus assume essa função de sumo sacerdote. Ele intercedeu pelos discípulos, ele intercedeu por aqueles que iriam conhecer o Evangelho e intercede por nós junto ao Pai. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8, 34.
E o texto de Hebreus 2, 17 e 18, também reforça essa ideia. O texto diz assim: pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante aos seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote, misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu e pode socorrer os que são tentados. Então Jesus é o sumo sacerdote, Jesus é o grande sacerdote que está sentado à direita de Deus, intercedendo por cada um de nós. Olha só, Jesus também pediu para os seus discípulos orarem por ele no Getsemane. Então nós vemos Jesus e a oração bem próximos à oração intercessória na pessoa de Jesus, né? E diferente do Antigo Testamento, a igreja fundada pelo Senhor Jesus, ela exerce a prática da oração e passa a orar uns pelos outros. Logo nos primeiros passos da igreja, em Atos 2,42, nós vamos ver que a igreja perseverava na doutrina, perseverava na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Então aquela igreja, a igreja primitiva, a primeira igreja que surgiu, foi uma igreja forte, foi uma igreja vibrante, e uma igreja que ora, ela tem essa característica. Então quanto mais nós oramos, quanto mais a igreja busca a Deus, quanto mais a igreja vê o interesse do próximo, quanto mais oramos uns pelos outros, mais forte, mais vibrante, mais poderosa essa igreja se torna, justamente porque busca a direção e busca o poder de Deus em suas ações. A oração intercessória, ela é tão importante para o nosso bem, para o nosso bem, tanto físico como espiritual, e ela produz um grande efeito espiritual. Uma das maiores e uma das maneiras mais especiais e uma das maneiras mais amorosas de nós cuidarmos das pessoas é orando por elas, é orando uns pelos outros. Por isso Tiago nos ensina, Tiago lhe diz: orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, Tiago 5,16. Então, muito pode a oração do justo. A oração do justo, ela tem um efeito, ela tem um poder muito grande. Por isso nós devemos orar pelos outros, para que sejam curados dos seus problemas físicos, espirituais e para tantas outras situações da vida. O apóstolo Paulo também, ele intercedia pelas igrejas, ele também pedia oração pela sua vida. Ele diz: por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos de sua vocação e cumpra com poder todo propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses 1, 11 e 12. Veja que a oração de Paulo aqui. Ele ora para que os crentes se tornem dignos, para que os crentes deem um testemunho, para que os crentes tenham poder para fazer a vontade de Deus, para que os crentes tenham mais fé, para que com tudo isso o nome de Jesus fosse glorificado na vida deles. E esse é um exemplo, nós podemos e devemos orar assim. Devemos orar uns pelos outros, devemos orar para que a nossa igreja caminhe avante, devemos orar por aqueles irmãos que estão mais afastados, por aqueles irmãos que estão distantes, por aqueles que estão enfraquecidos ou passando por alguma dificuldade, devemos orar sim. E Paulo também pedia oração. 1 Tessalonicenses 5,25 mesmo é um exemplo, e ele fala: irmãos, orai por nós. Tantos textos em que nós vamos ver o apóstolo Paulo orando pela igreja e também pedindo orações por si. Então não é errado pedirmos orações. Os nossos cultos de orações, os cultos de orações das igrejas, deveriam ser os cultos mais frequentados, deveriam ser os cultos mais cheios, mais concorridos. E ao contrário, nos tempos de hoje, os cultos de orações nas igrejas são os cultos mais vazios, são os cultos menos frequentados. Talvez isso explique porque as igrejas hoje já não avançam com tanta velocidade
velocidade, com tanta facilidade, porque muitas doutrinas falsas, porque muitas situações entram nas igrejas, porque muitos escândalos acontecem justamente por isso, porque o povo hoje não tem buscado ao Senhor da igreja em oração, não é? Se Deus é o dono da igreja, se Ele é o fundador da igreja, se a igreja é dele, nós devemos fazer aquilo que Ele gostaria que nós fizéssemos, aquilo que Ele realmente quer que a igreja faça. E Ele quer que nós oremos, e oremos uns pelos outros. E quem é que deve orar? É só o pastor? É só o pastor que deve ir para a igreja e passar o dia inteiro ali orando? Não, claro que não. Todos devem orar. Todos nós devemos orar. A liderança da igreja deve orar, e deve orar pela igreja, deve orar por toda a igreja, e a igreja também deve orar pela sua liderança, um orando pelo outro. É um dever da igreja esse, orar uns pelos outros, para que a igreja cresça, unida, para que não haja divisões na igreja, para que as falsas doutrinas não penetrem na igreja, para que o pecado fique longe da igreja e para que ela seja forte para resistir aos ataques do diabo. Você já percebeu como o tempo está mudando e como muitas coisas têm acontecido, como muitas coisas têm devagarzinho entrado nas igrejas, como as coisas têm se levantado de uma certa forma, meio contradizendo o Evangelho? Nós precisamos orar, a igreja precisa se posicionar e precisa orar por isso, não pode ficar parada assistindo o diabo se levantar contra ela, o mundo se levantar contra ela e as coisas acontecerem. Nós, todos os cristãos, devem se unir em oração e buscar isso em Deus, pedir mais a Deus pela igreja, pela sua igreja. E também nós precisamos orar para que andemos como é digno da nossa vocação, para que nós estejamos prontos para cumprir os propósitos divinos, para que sejamos pessoas que reflitam a luz de Cristo e que o amor permeie os nossos corações. Que nós tenhamos corações amorosos, corações que amem as pessoas, que nós possamos ser exemplos de amor, ter corações maleáveis. Nós devemos também interceder para que a nossa igreja cresça e pela nossa comunidade, pelo local onde a igreja está inserida. E também para que a igreja caia na graça do povo e que através de nós, pessoas sejam salvas. Olha a importância da oração. Nós devemos orar também para termos um relacionamento saudável com Deus. Muitas pessoas oram apenas quando estão em dificuldade, oram apenas quando precisam de alguma coisa, oram apenas quando sentem alguma dor, quando sentem algum aperto, alguma situação de medo, aí se lembram de Deus. Mas nós devemos orar por várias coisas. Nós devemos orar por gratidão, nós devemos orar pelas nossas autoridades, nós devemos orar pela nossa família, nós devemos orar por nós mesmos, devemos orar para não cair em tentações, para pedir sabedoria, para pedir que o Senhor aumente a nossa fé. Devemos orar também pelos nossos inimigos, não para que eles caiam, mas para que eles fiquem bem, para que as coisas mudem, para que eles não sejam mais nossos inimigos, para que sejam alcançados pelo Senhor. Devemos orar uns pelos outros, já foi dito. Devemos orar pela obra de Deus. Devemos orar pelos que trabalham na obra de Deus e para que o Senhor também levante obreiros para a sua obra. E devemos orar também porque as nossas orações são colocadas diante de Deus como um memorial. Apocalipse 8:3 diz isso, que as nossas orações, elas sobem até Deus, estão lá colocadas, estão todas registradas, estão lá como um memorial diante de Deus. Então, cuidado com o que você ora. E a igreja, ela deve exercer um sacerdócio real, deve exercer um sacerdócio real. E como sacerdotes, nós devemos interceder pelo mundo. Como sacerdotes, nós devemos ser intercessores pelo mundo. E o texto de 1 Pedro 2:9, ele fala sobre isso. E ele diz assim, 1 Pedro 2:9: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de
proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Compreende o que o texto diz? Nós somos raça eleita, escolhidos por Deus para sermos seus sacerdotes, para intercedermos por esse mundo, para intercedermos pelas pessoas. Nós somos propriedade, povo de propriedade de Deus, pertencentes a Deus. Para quê? Para fazer isso, para intercedermos pelo mundo e também para proclamarmos as virtudes, proclamarmos o Evangelho, proclamarmos as novas daquele que nos tirou da escuridão, daqueles que nos tirou da perdição para a maravilhosa luz, para essa luz especial, para essa luz de Cristo. E com essa intercessão e com essa proclamação, outras pessoas também virão, outras pessoas também serão salvas e serão resgatadas dessa escuridão para essa maravilhosa luz. Esse é o nosso chamado, por isso é que nós fomos chamados. Então, meus irmãos, oremos uns pelos outros. Este é o maior benefício espiritual que nós podemos fazer para nós e para os outros, sermos sacerdotes de Deus, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Pense nisso. Que Deus te abençoe, que você siga nessa caminhada de oração, com tudo isso que você aprendeu nesse trimestre, com tudo isso que nós falamos nesse trimestre. Creio que alguma coisa ficou na sua mente, creio que alguma coisa nós podemos contribuir e que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar para nós terminarmos então. Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse tempo, Senhor. Queremos agradecer a Ti, meu Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estudarmos, ó Pai, durante esse período, Senhor Deus, todas as nuances, várias nuances da oração, Senhor Deus, o que é a oração, o que ela representa na nossa vida, o que o Senhor espera de nós na oração, como devemos orar, como não fazer. Senhor Deus, agora eu quero interceder pelo Teu povo, pelos Teus filhos, Senhor, para que nós possamos, ó Pai, andar de acordo com a Tua vontade, que nós possamos ser intercessores, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, orar mais e colocarmos as nossas vidas nas Tuas mãos, ó Pai, para que o Senhor nos use, ó Deus, para fazer a Tua vontade nesse tempo, nesse mundo, nesse lugar onde estamos, ó Deus. Abençoe os Teus filhos, abençoe o Teu povo, todos aqueles que estão nos vendo nesse momento. Se alguém se encontra nesse momento com alguma enfermidade, se alguém se encontra nesse momento, Senhor Deus, com alguma dificuldade, com alguma opressão, que o Senhor entre com providência, que o Senhor restaure, Senhor Deus, que o Senhor esteja agindo com o Teu poder, levando cura, levando paz, levando graça, resolvendo conflitos, Senhor, levando emprego, tirando, Senhor Deus, toda angústia, toda ansiedade, tudo aquilo, Senhor Deus, que faz o Seu povo sofrer, que faz o Seu povo, com que o povo esteja triste, Senhor Deus, que o Senhor abençoe os Teus filhos e a todos nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo domingo na presença de Deus.